A sincronia de ciclagem prematura é quando você passa da fase ins para a fase ex prematuramente. Então, o que é fase ins para a fase ex? O ciclo respiratório, ele tem disparo, pode ser pelo ventilador, pelo paciente. Fase inspiratória, então, disparo, fase inspiratória. Ciclagem, fase expiratória. E vem um novo disparo, certo? Então, esse daqui vai ser os ciclos, fase inspiratória, disparo, ciclagem e fase expiratória. A ciclagem é quando passa da fase inspiratória para a fase ex. Ela pode ser prematura ou pode ser tardia. Isso vai depender do quê? Do tempo neural do paciente. E dos ajustes do ventilador e da demanda do paciente. Ela pode ser prematura ou pode ser tardia. Então, você ajustou o parâmetro do ventilador, um tempo expiratório de 1,2. Aí, o paciente disparou o ventilador, ele quer passar para a fase ex em 1 segundo. Mas está em PCV, só vai passar em 1,2. O que é que ele vai fazer? Ele faz esforço expiratório. Você vai ver lá no gráfico de PCV, subindo no final da fase ins, uma pressão. É a pressão dele que está fazendo o esforço. Não é aqui, né? Teria que ser mais para cá. Ele está fazendo o esforço expiratório para passar da fase ins para a fase ex, mas não vai passar, porque o tempo expiratório você ajustou. Qual a causa? É do ventilador ou do paciente? Foi um ajuste seu. Você ajustou sem identificar o melhor tempo para o paciente. Então, vamos dar exemplo aqui. Causa do ventilador e causa do paciente. Causa do ventilador, tempo expiratório muito curto. Estou falando de ciclagem prematura, né? Aqui eu terminei falando de ciclagem tardia. Vamos pegar a ciclagem tardia. Estava falando de ciclagem prematura e dei o exemplo de ciclagem tardia. Vamos falar de ciclagem tardia. Causa do ventilador, tempo expiratório muito longo. Foi o exemplo que eu dei aqui. Em relação ao tempo neural. E aí o paciente vai ter uma ciclagem que ele quer passar da fase ins para a fase ex tardia, fazendo esforço expiratório, contraindo a musculatura expiratória. Você vai sentir e vai ver na monitorização gráfica. Isso é uma causa do ventilador. Vamos dar uma causa do paciente. Mecânica respiratória obstrutiva em modo de pressão suporte. Por quê? Mecânica respiratória obstrutiva em modo de pressão suporte. Porque o paciente ele tem que ter uma fase expiratória maior. Ele tem uma fase ins e uma fase expiratória maior porque ele quer exalar aquele ar, o padrão de obstrução. E aí você pode ter uma ciclagem tardia com tempo maior do que é para o paciente. Tem um padrão da mecânica do paciente. Então, pode ser do ventilador, pode ser do paciente. Dois exemplos dentro de um tipo de sincronia. E para cada sincronia, você vai ter as possibilidades. E vai ter como resolver o problema. Para cada sincronia, vai ter como resolver o problema. Então, se é o tempo neural do paciente que é mais curto, como você resolve? Reduz o tempo que você ajustou no ventilador. Reduzir o tempo que ajustou no ventilador, resolve o problema. Então quer dizer que é tão fácil assim? Aí você pode pensar, em PCV você ajusta o tempo. Em VCV, como é que você corrige isso? O tempo inspiratório não vai depender do fluxo em relação para aquele volume? Então você vai ter que fazer esses ajustes. Em PSV, como eu faço isso? Em PSV, no cicla a percentual do fluxo, você tem que reduzir o percentual em ventiladores que têm essa ciclagem expiratória, esse percentual de ciclagem expiratória. Por isso que não adianta decorar. Tem que entender. Porque quando você pega um paciente, você não vai estar na sua cabeça lá, o que... Não, você vai entender, treinar, repetir, discutir, reavaliar, definir a conduta novamente, treinar de novo. Isso é ficando dentro da sua, como eu digo sempre, veia, o conhecimento vai entrando e vai ficando de forma automática. Aí você olha de longe e diz, o paciente está com ciclagem tardia, tem que reduzir o tempo expiratório. Não, o paciente está com ciclagem tardia, vamos aumentar o percentual de ciclagem em pressão de suporte. Você vai lá, com um ajuste simples. Chega lá, sensibilidade expiratória, se tiver em PSV,
e passa de 25% para 40%. Aí a pessoa, pô, tu corrigisse, nem precisou sedar o paciente, nem precisou aumentar a delta de pressão, nem precisou fazer nenhuma alteração lá em PSV, você só reduziu, só aumentou o percentual de ciclagem. Porque isso daí é uma ciclagem tardia, o paciente tem um padrão obstrutivo, ele tem que ter um tempo expiratório maior, a gente reduzindo aí, aumentando o percentual de ciclagem, vai ciclar mais rápido, já que em PSV cicla fluxo. Então, se estava ciclando aqui a 25% do pico de fluxo, você ajustou aqui para 70%, vai ciclar mais rápido. Ins para eixo. Você ajustou isso daqui, a passagem da ciclagem. Aqui, pressão de suporte, você ajustou com percentual. Em PCV, você vai ajustar com tempo inspiratório que você vai colocar no ventilador. Aí você pode estar se perguntando, pô, nunca vou aprender isso. Vai. Calma. Você vai sim. Primeira coisa. Tirar da sua mente essa crença limitante que é difícil. Tira essa crença limitante. Você, na verdade, não aprendeu da maneira correta. Você uma pessoa não explicou para você da maneira correta. Não deu exemplo, não utilizou simulador, não demonstrou em casos concretos. Fez o que eu estou fazendo aqui, só desenhando. Se você coloca no simulador e vai treinando, vai ficando fácil. Se você aprende antes os conceitos do que é uma constante de tempo, se você aprende antes os conceitos do que é um padrão obstrutivo, do que é um padrão restritivo, se você sabe antes como é que cicla em PSV, como cicla em PCV, se você sabe quais são os ajustes do parâmetro ventilatório em PCV, quais são os ajustes do parâmetro ventilatório em PSV, quando você pega a sincronia, aí fica fácil. Por quê? É só você ver onde está errado. O que é que está apresentando de alteração daquelas fases inspiratórias e qual é a causa do paciente ou do ventilador. Só fica simples se você tiver essa base do conhecimento. Senão vai ficar sempre difícil. Porque não tem como você aprender a correr se você ainda não sabe nem engatinhar. Então, primeiro você aprende a andar para depois chegar aqui com a monitorização gráfica e saber resolver uma sincronia. Tem que ser assim. Se vocês observarem, eu não cheguei aqui explicando, você faz isso na sincronia. Eu queria deixar claro para vocês, na verdade, para você ter segurança, você tem que saber a base.